Eu sou a Denise, host aqui do nosso CCcast. E eu sou o Henrique, o co-host do CCcast. E aí, você tá bem? Eu tô bem, você? Tá pronta para esse primeiro episódio? Eu tô. Então vamos lá. Bora. Apresenta a nossa convidada, por favor. Com certeza. Gente, deixa eu apresentar para vocês a nossa convidada, uma paciente mais que especial, a Mari. Mari não, maravilhosa, porque com o sorriso que ela está. Gente, a Mari, ela tem 53 anos e ela trabalha com vinhos, ela é bacharel em direito, mas hoje ela exerce a função de vendedora de vinhos. Então ela viaja por vários lugares do Brasil para apresentar vinhos, né, para outras pessoas. Mari, conta um pouco de você pra gente, um pouco da sua história. Quem é a Mari? Bom, em princípio, eu sou amazonense, eu sou lá do lado extremo do nosso país, né, de onde estamos aqui, e 53 anos, ou seja, já tenho muita história, né? E eu vim para São Paulo porque eu casei, aqui eu tive minhas filhas, criei minhas filhas, formei em direito, não exerci, mas aí achei na profissão de vendas a minha profissão, onde eu pude desenvolver, inclusive, essa parte que eu aprendi no direito, que é você lidar, você falar, você lidar com o público, né? Mas a minha história que me fez vir para a Ceci foi o histórico de saúde bucal, né? Que lá em Manaus eu já comecei a perder o dente. O primeiro dente que eu perdi foi aos 12 anos, né? Numa desnecessidade, porque era só um reparo e acabou que foi extraído, enfim. E ao longo da vida não pude fazer o reparo que eu precisava, né? Mas encontrei há 3 anos o Dr. Henrique nas redes sociais. E aí eu fui acompanhando, porque tinha muitos profissionais, né, no Instagram. E assim, como que você vai confiar, como que você vai entregar a sua boca, né, para um profissional, que resultado que ele vai te trazer. E aí eu fui bem mineirinha, que eu já morei em Minas, todo mundo fala assim, ai, mineirinho, né? Aí eu fui bem mineirinha, observando o Dr. Henrique, até eu vim pra cá. Show de bola. Mas peraí, que a Mari já tá querendo entregar o ouro. Não, calma aí que nós temos mais perguntas, Mari. É verdade, Mari. Eu quero saber mais sobre você, assim. Você falou que nasceu no Amazonas. Quanto tempo você passou lá? Como que foi sua infância, sua adolescência? Eu nasci no Amazonas, sou cristã de berço e eu vivi em Manaus até os 18 anos. Eu tive uma infância tranquila, muito familiar, meus pais, 2 pais exemplares, cuidaram muito bem da gente. E uma adolescência tranquila também, mas a minha história maior não foi lá, porque eu saí tão jovem, eu saí aos 18 anos para casar com o pai das minhas filhas. A maior parte da minha história está aqui para São Paulo mesmo. Mari, em que momento da sua vida você começou a trabalhar com vinhos? Você já era casada quando você começou a trabalhar com vinhos ou foi antes ainda? Foi após a minha separação. Eu divorciei e foi após também a conclusão da faculdade, do curso do Direito. E como eu estava num momento bem delicado, numa separação, e eu não tinha recursos financeiros para investir na minha carreira. Isso foi um choque para mim, uma tristeza muito grande, porque eu tinha potencial, mas eu não tinha dinheiro para investir na minha carreira. Então, meus colegas foram montando escritório, foram fazendo parcerias, e eu fiquei fora dessas parcerias porque não tinha como investir. Foi onde uma amiga minha falou, Mari, você está trabalhando? Eu falei, não, estou desempregada. E ela falou, eu estou indo numa feira de exposições que vai ter aqui em São José dos Campos, tu não quer ir comigo? Eu falei, vou. Pensei assim, 5 segundos. Nunca fiz, vou, né? E aí foi onde eu entrei nesse mundo das vendas, né? Inicialmente eu vendia roupas e hoje, há 3 anos, eu vendo vinhos e derivados assim do vinho, né? Produtos que acompanham. E foi onde eu me encontrei nas vendas.
eu não troco isso. Não vou dizer que eu não troco, porque eu sou bem versátil. Mas me faz muito feliz. O que eu faço me faz muito feliz. Ai, que legal. Ô Mari, entrando um pouquinho na que você comentou, com todo respeito, né, da sua vida pessoal, Sim. você como mulher, assim, como foi lidar com a separação, de ter que cuidar agora das suas filhas, de ter que se virar financeiramente? Como foi essa transição que você teve, né? Acredito que foi um ponto culminante na sua vida, tudo isso que aconteceu. Conta um pouquinho pra gente sobre essa fase. Foi bem desafiador, porque até então eu era dona de casa, dependente do meu marido, e quando eu separei, eu estava sozinha, eu e elas, né? E como ele não foi assim um pai presente, além da pensão, foi bem difícil a gente recomeçar. Mas eu reuni forças e coragem, e também uma mãe, eu acredito, e um pai também, que tem responsabilidade e sabe que uma criança não pediu para nascer, a gente corre atrás. Corre atrás para dar tudo o que a criança necessita. E no meu caso, eu pensei, o que eu posso oferecer para minhas filhas, além da comida? Uma coisa que possa dar uma base para elas para o futuro. Eu falei, os estudos. Eu posso não dar a melhor roupa, o melhor calçado para elas, porque eu não tenho como dar isso para elas, mas eu vou investir nos estudos. E aí, tudo que eu trabalhava, todo o dinheiro que eu ganhava, juntava com a pensão e investia nos estudos delas. Aí as pessoas dizem assim, mas por que você não investe nos seus estudos, no aprimoramento da sua profissão? Eu falei, porque eu tenho um receio de essas meninas se tornarem adolescentes, não entenderem que os estudos são um bom caminho para elas e de repente nem quererem fazer uma faculdade. Então eu vou investir primeiro nelas e depois eu invisto em mim. Foi assim. Que você... Por isso que eu também fui deixando alguns projetos meus para depois. Eu como mãe também te entendo, Mari. A gente, né, em determinados momentos, talvez a maioria dos momentos da nossa vida, a gente acaba priorizando os nossos filhos e a gente vai se deixando de lado, né? Não tem como. E olhando pra você, eu percebo que você é uma mulher super vaidosa. A gente tava conversando aqui antes de começar e você tava falando pra gente sobre os seus treinos. Percebo que você tem uma pele super bem cuidada. Então, na realidade, era o sorriso que tava faltando pra complementar esse bolo, né? Essa cereja no bolo, né? Era a cereja do bolo que tava faltando. E eu queria que você me contasse um pouco de como era a sua relação com o seu antigo sorriso. Você era uma pessoa que se esquivava mais de sorrir? Você era aquela que colocava a mão na boca para não ter que mostrar para os outros o seu sorriso? A gente vai mostrar para vocês o antes dela, vocês não vão acreditar. Eu já passei por várias fases, eu já comecei isso com o doutor, já passei por várias fases. Fases mais alegres, fases bem tristes, por quê? Quando eu passei a usar prótese por perda de vários dentes, aí eu passei a depender de um bom protético para fazer uma prótese bonita. Às vezes ficava legal, às vezes não. E aí eu ficava naquela de, como vaidosa que sou, não tá legal. Aí me esquivava do sorriso, tinha um ângulo para foto, o outro não era legal porque aparecia que o dente não estava legal. E aí também gera nosso psicológico fica abalado, tá? Porque eu acho assim que você nem precisa ser tão vaidosa para você apreciar um bom sorriso, tá? Mas eu apreciava um bom sorriso porque eu falei pro Dr. Henrique que a imagem que eu tinha minha era aos 12 anos, que alguém tirou uma foto minha em Manaus e o sorriso ele destacava. E eu aprecio um sorriso. Eu amo sorrir. Eu vivo sorrindo, então hoje aqui eu nem imagino, vocês devem estar vendo só sorriso. Vocês devem estar vendo só sorriso em mim hoje, né? Porque eu amo sorrir. Falei pro Dr. Henrique já numa das consultas que o sorriso ele ilumina a pessoa, ele ilumina o ambiente, ele traz alegria, ele traz conforto, ele dá aquele abracinho na gente. Então eu amo sorrir. Então a minha relação com o sorriso nem sempre foi tão boa, né? Porque eu já me esquivei muito de sorrir, né? Mas e passei muitos anos tristes,
triste por causa disso. Passei muitos anos triste por causa disso, né? E também precisei criar coragem num dado momento, porque quando eu conheci esse moço, aí foi a hora de começar a criar coragem. Agora foi, né? Mari, e a gente sabe que você trabalha com vendas, que você disse que se encontrou nessa profissão. Sim. E como que foi essa relação, assim, entre a sua autoimagem, a sua aparência, a sua vaidade e a sua performance no trabalho? Isso você acha que afetava também? Completamente. Mas a nossa necessidade fala mais alto. Aí você tem que meter aquela vestimenta de ousada, corajosa e não ligar, né? E ganhar o seu pão. Mas que eu prezava por esse dia onde eu pudesse ter um sorriso bem bonito, porque, gente, em vendas é tudo, um sorriso, uma simpatia, uma boa educação, é tudo. Então, eu já tinha simpatia, eu já tinha a instrução, eu já tinha a educação e faltava o sorriso. Tá certo. Ô Mari, você contando um pouco da sua história, né? Eu acabo lembrando até da história de outras pacientes que a gente acompanha e eu tenho certeza que também pode ser a história de alguém que está nos assistindo. Porque a gente sabe que hoje no Brasil, né, e no mundo existem muitas mães, né, que criaram seus filhos sozinhos e o homem ele é forte, ele é um cabra forte, mas eu acho que assim, mentalmente, né, é uma força que vem de dentro mesmo, é da mulher, é uma característica da mulher. Então, eu acho que se a gente precisa fazer alguma coisa acontecer, independente das circunstâncias, do que está acontecendo com a gente entende e vai e faz e pronto, acabou. Principalmente quando a gente tem filhos envolvidos, né? Sim. Então, eu acredito sim que muitas das mulheres que estão nos assistindo, vão perceber que elas têm algo em comum com você. E, na verdade, elas deixaram, né, algumas coisas, ou deixam ainda alguma coisa nelas para trás, algum desejo, algum sonho, porque elas foram cuidar dos filhos. Sim. E eu não recrimino, porque eu acho que faz parte de ser mãe, né? Às vezes a gente abrir mão de algumas coisas para nós, para fazer para os nossos filhos. Sim. Mas eu fico feliz de saber que chegou o seu dia. Sim. Né? Que chegou, tudo passou, você teve um tempo que você ficou triste, que você sofreu, mas eu acho que agora, a partir de agora, é só sorrir mais alegria, ainda. Mais ainda. Então você, como você disse, você já tinha a técnica de vendas, você já tinha a vaidade, você já tinha um lugar para você estar. E agora você tem um sorriso que tava faltando. Então agora a Mari vai vender, gente? A Mari vai arrebentar de vender. Eu falei hoje ali, né, que as pessoas vão perceber um sorriso diferente. Aí elas vão me perguntar, mas você fez alguma coisa nos dentes? Sim, me mimei. É isso que eu vou falar, porque é um mimo, a gente merece isso. E assim, no meu caso específico, muitas pessoas, elas são vaidosas para outras pessoas, e não tem nada de errado nisso. Mas eu sou bem vaidosa para mim. Eu quero me sentir bem. Às vezes eu acordo lá em casa, eu ponho uma roupa assim. A minha filha, você vai sair? Eu falei, não. Aí, opa, então tá bom. Me perfumo e passo um batonzinho em casa, tá? Então, eu sou muito vaidosa para mim. Eu quero me sentir bem. É igual você escovar os dentes e sentir aquele hálito bom, gostoso. Não é para ninguém, é para você. É você ter um cabelo bonito, é você... Enfim, uma saúde boa, tá? Que tu pode usufruir dessa saúde, dessa boa saúde. Eu faço muito por mim. Claro que vem as consequências, que é as pessoas elogiarem, às vezes as pessoas até se sentirem incentivadas por você. Isso acontece, mas isso aí para mim é uma consequência. Eu faço muito por mim. Mari, eu sei que você é uma especialista em vinhos, você trabalha com isso. Agora conta pra mim, esse momento aqui de celebração, que vinho que combinaria com esse momento? Certamente Cabernet Sauvignon. Ele é um vinho seco, ou seja, ausência de açúcar nele, né? E ele é um vinho forte. E é uma uva que eu amo. Já pensei, por que eu gosto de vinhos fortes? Talvez tenha um pouco a ver com a minha história, porque hoje eu me considero uma mulher muito forte. Eu acho que nós somos fortes. Os seres humanos que buscam correr atrás de seus sonhos são seres fortes,
mas toda a minha história me tornou uma pessoa muito forte. E eu gosto de bebidas fortes, não só no vinho, por exemplo, uma cerveja. Eu gosto das cervejas encorpadas, das cervejas que são feitas artesanalmente. Então, respondendo a tua pergunta, seria o Cabernet Sauvignon, que é uma uva que eu amo. Então, falando em vinhos, a gente tem uma surpresa pra você, hein? Por essa você não esperava. A gente vai te dar aqui, vai entregar um presente pra você. Espero que você goste, né? Que queridos. Não é um vinho, hein, Mari? Tá bom. Eu não quis me arriscar a te dar um vinho, porque, né? Vai que, né? Ela gosta de Cabernet Sauvignon, eu dou um Merlot. Mas eu gosto de Merlot. É que o Cabernet ele é mais forte, mais encorpado. Eu amo. Mais intenso. Mas eu amo o Merlot também. Mas você vai poder usar, você vai poder usar. Eu posso abrir? Pode. Não é de bom tom não abrir o presente. Gente, meu... Eu não sei se você já viu isso aí, Mari. Marilene, Isa, conta pra ela. gente, que tudo. Pintor de vinho, personalizado. E ele é elétrico, né? Sim, ele tem um refilzinho de gás. Aí você aperta, ele faz a força sozinho. Jesus, eu amei isso. Muito obrigada. É a minha cara. Eu amei. É chique igual você. Ai, obrigada. Igual a nós, né? Igual a nós. Gente, obrigada. Eu amei mesmo. Que legal. Gente, e personalizado. Vai andar comigo na minha mala, tá? Saibam vocês. Aí ele vem com um gazinho, né? Sim. A Tá Isa- bom. Então, obrigada. Eu amei, tá? Amei mesmo. Vocês são uns queridos, gente. Como? Como não amar, né? Como diz, como não amar? Que bom que você gostou, Mari. E aí, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi que você chegou até a clínica? Como foi a sua primeira impressão, a sua primeira visita? Porque eu acredito que você tenha vindo ainda no consultório antigo, né? Foi a primeira Foi. vez. Eu cheguei lá e, assim, para minha surpresa, quando você chega, ok, né? Um lugar tranquilinho, assim, de uma aparência boa, mas bem tranquilo. Quando tu entra, eu entrei e já senti assim, nossa, mas que lugar mais gostoso. É isso, porque eu observo muito isso. Você tá bem no lugar. Falei, gente, mas que lugar mais gostoso. Ele é pequenininho, mas ele é uma delícia. E aí, outra coisa que eu observei foi a recepção. A recepção, assim, como tem que ser, no meu entender. Uma recepção calorosa, educada, te deixam à vontade, te tratam bem. Então, essa foi a minha primeira percepção acerca da clínica anterior. E essa aqui, gente, não, essa aqui nem se fala. Porque, ok, você chega ali fora, vocês são habilidosos em, né, entregar aos poucos as coisas. Ok, eu falei, nossa, que lugar lindo, né? Todo clean, que eu amo essas coisas bem clean. Mas quando tu entra aqui, uma música super agradável, um aroma, aí eu fiquei, meu Deus, que eu amo isso. Um aroma, um perfume, eu amo, doutor. Aí eu falei, gente, e o lugar é lindo. Gente, de verdade, eu fiquei aqui nesse sofá, o que é isso? Jesus, eu mereço isso. Eu mereço. E eu fiquei muito feliz por vocês, porque isso aqui é a entrega de vocês ao que vocês fazem. Então, isso é um retorno para o trabalho de vocês. E vocês deixam a gente, eu me sinto muito em casa aqui, tá? Eu me sinto muito em casa. É tudo de excelente bom gosto, muito bem pensado. Gente, parabéns, tá? Parabéns mesmo, porque Obrigado, aqui mãe. não tem como a gente não se sentir bem. E foge um pouco daquele estereótipo que as pessoas ainda têm muitas vezes medo de dentista, porque tudo é um ambiente muito pesado, né? É muito aparelho que você vê. Vocês pensaram minuciosamente. Muito, muito obrigada, né? Muito obrigada por pensando na gente, né? Também que vocês fizeram isso. Claro, a gente que agradece, né, Daniela? A gente pensou realmente em sempre proporcionar uma ótima experiência para os nossos pacientes, para não ter realmente a cara de um consultório padrão, né? A gente quer proporcionar uma boa experiência, algo que parecesse a nossa casa, né? Tipo, essa sensação que a gente está em casa aqui, o conforto, Sim, gente. o atendimento cordial das meninas, é o que a gente sempre prioriza. E, ao mesmo tempo, a gente se surpreende com as histórias dos nossos pacientes também, né? Porque é uma coisa recíproca, a gente quer oferecer o melhor para vocês e não somente, sabe, uma coisa que seja
que não impacte ou que não seja transformador, né? A gente gosta Sim. além de transformar sorriso, a gente gosta de transformar vidas, né? Sim. E falando especificamente do seu sorriso, Mari, a gente sabe que o seu processo não foi um processo rápido, que você teve ali que passar por algumas etapas de cirurgia, mas em algum momento, assim, você sentiu que não daria certo? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Por quê? Porque, como eu falei, eu já te acompanhava. E eu via teus resultados. Eu só não sabia em quanto tempo que foi obtido esse resultado. Mas quando eu resolvi fechar com você, eu já sabia que seria um trabalho bonito, seria um trabalho eficiente, né? E em nenhum momento. Eu fiquei bem tranquila o processo todo, bem tranquila. Só agora, especificamente, que me deu um pouquinho de ansiedade, porque, né? Na hora H, né? E aí eu só percebi a ansiedade quando foi a Kel. A Kel chegou ali e só me deu uma olhão. Já tá na hora. Não, era só um bom dia. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu tava tão ansiosa. Assim. Elas até riram, né, de mim, assim, porque aí eu vi a minha ansiedade, né? Mas talvez seja por tantos anos esperando por esse momento. Então ele chegou. E também não duvidar, né, gente? Porque pode demorar, mas você pode se programar para realizar teu sonho. Isso para mim era um sonho. Minhas filhas até falaram, mãe, a gente vai comemorar amanhã teu aniversário, mas você usufrui bem desse momento, porque esse é o teu presente de aniversário. E é mesmo. Esse é o meu presente de aniversário de 53 anos. Olha, e manda bastante foto pra gente, hein? Tá Vocês bom, amanhã, eu mando sorriso. Mari, aproveitando que a gente tá falando sobre sorriso, você sabe que a gente tem um método, né? O Dr. Henrique tem um método que é do sorriso sob medida, que é um sorriso único, exclusivo e personalizado. E pra você, o que foi, né? Qual foi o diferencial? O que te chamou mais a atenção? Falar assim, poxa, eu vou num lugar que eu vou conseguir participar de todo o processo, vou conseguir realmente entender que eu não vou ficar com um sorriso igual da fulana, igual da ciclana, vai ser um sorriso feito sob medida para mim. Qual foi a sua impressão, né? Qual a sua percepção sobre esse método sob medida? Porque às vezes a gente fala para as pessoas e tem pessoas que não conseguem captar na essência o que significa esse método. Será que você pode compartilhar um pouquinho para quem está ouvindo a gente? Sim. O que efetivamente me trouxe para essa clínica, para o Dr. Henrique, foi o método natural, o sorriso natural. Não o método, mas o sorriso natural. Isso aí, quando ele começou a pegar muito firme nisso, foi onde me convenceu, me ganhou. E aí eu vim. Né? Porque a partir daí era o que eu buscava. Né? Porque no momento que tu perde teus dentes, fica a memória, fica a lembrança daquilo que me agradava, o meu sorriso me agradava, né? Então, quando ele falou isso, aí eu vim. E aí, o tempo todo, o doutor Henrique falando sobre isso, até sobre cor de dente, sobre tamanho de dente, sobre a forma humanizada. Então, como eu falei a vocês há pouco, eu o tempo todo fiquei tranquila, porque eu sabia que o doutor Henrique ia entregar esse resultado que iria me agradar, né? Então, tanto é que hoje, né, doutor? Eu acho que ficou mais do que constatado, né? E eu acho legal do doutor Henrique também que ele não só diz assim, tá aqui o trabalho e pronto, como já aconteceu, tá? Tá aqui o trabalho, pronto. Não, o doutor Henrique, ele fala, o que tu achou? Se não gostou de uma coisa, você fala, vamos conversando. E essa é a forma de você chegar a um bom resultado. Ele tem o conhecimento, que ele estudou anos para isso, e também tem o nosso lado, né? O meu desejo, né? E o meu gosto também. Aí a gente encaixou certinho. Foi o casamento perfeito, né? Foi o casamento perfeito, doutor. Mária, eu sei que você ama muito as suas filhas, né? Que você Sim. tem essa relação bonita de dedicação, Sim. de entrega, de coragem, Sim. de força. Conta pra mim, eu quero saber como é que vai ser esse encontro aí, com esse novo sorriso com as suas filhas, hein? Uma tá numa aula de pós-graduação hoje, mas eu vou encontrar lá à noite. E a outra eu já vou encontrar assim que eu chegar em casa. Mas eu já sei o que elas vão dizer. Tá lindo, mãe. Eu já imaginei. Tá lindo, mãe, porque a minha relação com as minhas filhas é de muito amor. É de muito amor e de muito cuidado, porque a nossa família é pequena, sou eu e elas, né? Então, uma torce pela outra.
e uma ajuda a outra. Inclusive, a conclusão desse trabalho se dá pela ajuda delas, né? Como elas foram muito parceiras, né? Então elas torcem muito por mim. Então é isso que elas vão dizer, tá lindo. E sem querer agradar, porque tá lindo mesmo, né? verdade, Então é elas já sei é isso. Com muito amor, elas vão dizer que tá lindo. Ô Mari, e me conta uma coisa agora. Hoje, quando você chegou aqui, você ainda não estava com o seu sorriso completo, né? Não. Você acha que do momento que você chegou para o momento que você fez a instalação do seu novo sorriso, você acha que mudou alguma coisa? Da Mari que entrou aqui e da Mari que vai sair? Completamente. Quando eu vi o sorriso pronto, né, resgatou a Mari de antigamente. Porque assim, gente, eu acho que a nossa saúde é assim, você não precisa ficar lembrando que você está respirando, que você está sorrindo, que você... Eu acho que é tudo natural. E antes eu ficava assim, para sorrir, eu ficava me contendo um pouco. Tá, eu sou muito sorridente, então eu sorria bastante à vontade, mas não com essa que eu tô... Agora eu não tô Com essa preocupando nada, naturalidade. não tô preocupando nada, porque eu sei que tá tudo certinho, né? Então, com certeza, resgatou a minha autoconfiança de antes, né? E a minha naturalidade de antes. Então, quando eu vi esse sorriso lindo, foi isso que eu percebi. A Mari de antes, que é a Mari de agora. Mas teve um intervalo ali, né? Onde a Mari ficou meio assim na sombra e tal. E foi o resgate da Mari. Show. E tem a autoestima elevada, né? E tem a autoestima elevadíssima. Ah! Que agora é a autoestima da Mari, Com viu? certeza. Então, se você está aí preocupada porque você está com o seu sorriso do jeito que você não gostaria de ter, ó, escuta o bom conselho, escuta as coisas que a Mari está contando aqui pra gente e venha transformar o seu sorriso que você não vai se arrepender. Show, show. Ô Mari, e continuando aqui, eu tenho uma pergunta, porque assim, muitas mulheres, elas assistem os vídeos, elas acompanham a gente, elas olham por meses, veem as publicações, os antes e depois, os depoimentos, mas sempre falta algo, assim, para elas tomarem uma decisão de colocá-las em primeiro lugar, de se sentirem mais importantes, de se autovalorizarem. O que você diria para essas mulheres que estão aí adiando essa transformação? Eu penso que isso tem a ver com você se amar. Quando você ama mais o outro que a você, você só faz pelo outro. Se é num momento de necessidade que você precisa ter esse cuidado com a pessoa, ok, como eu fiz, tá? Com as minhas filhas, esperei elas crescerem, fazerem a faculdade delas, para depois eu me cuidar. Mas se o passo único que está faltando é você fazer esse tratamento, esse autocuidado, essa demonstração de amor por você, vem, mete o pé, começa, não protela. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que a gente não tem dinheiro. Tá, muitas vezes não tem mesmo. Mas às vezes é uma questão de planejamento. E muitas vezes também é uma questão de coragem e ousadia. Põe o pé, vai adiante, planeja, que dá certo. Porque eu falo sempre assim, se a gente não se prioriza, o que acontece? A gente gasta o nosso dinheiro com coisas que não vão deixar a gente feliz efetivamente. A gente vai comprar um sapato, uma bolsa, vai comprar um carro, mas tá, e o teu sorriso, e a tua autoestima, e a tua felicidade, tu vai jogar para depois, até quando, né? Desde o momento que eu vim aqui pro Dr. Henrique, eu já sabia que esse dia ia chegar, que isso para mim é prioridade. Não é só um sorriso, não é só vaidade, gente. Isso é saúde também, tá? E aí, nesse pacote da saúde, vem a estética, vem o amor próprio, vem a alegria e a realização. Recentemente a gente ouviu que o primeiro boleto tem que ser pra gente, não é? A gente paga pra gente. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem uma pancada de boleto pra pagar, não é verdade? Sim, Quem aí sim. não tem um boleto pra pagar? Então, eu acho que a gente realmente precisa se priorizar. Sim. E inclui mais um boletinho ali, né? Poxa vida. Mas pelo menos vai pagar sorrindo, né? E especialmente tem uma coisa que eu falo, gente, portas se abrem, tá? Portas se abrem
E relacionamentos também. Quando você se valoriza, quando você se prioriza, você passa a ser mais amada, É verdade. tá? Isso é uma verdade. Sim. A gente busca tanto, né? Também por isso, ser amado. Não numa questão assim de doença, né? De ser um dependente emocional. Mas o ser humano, ele nasceu para mais ser amado. É por isso que a gente busca tanto isso a vida toda. E com certeza você ter esse autocuidado com você. Ah, gente, quem não vai achar a gente bonita? Quem não dá um sorriso? É verdade. Ô Mari, e é muito comum também as pessoas depois que realizam o tratamento falam, nossa, se eu soubesse, teria feito antes. Sim. Qual que é a sua opinião sobre essa afirmação? Eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. Eu sonhava com isso. Só não tinha a condição naquele momento. Mas esse era um objetivo meu de vida. Cuidar do meu sorriso. Voltar a ter um sorriso bonito. Esse era um objetivo meu. Tá? Então, tanto é que foi trabalhado minuciosamente, né? Só acompanhando o doutor Henrique. Fiquei 2 anos acompanhando. Deixa eu ver se é verdade isso mesmo que ele tá falando aqui. E era, claro que era, né? Que ele entregava, todos os trabalhos que ele entregava tinham a mesma qualidade, né? Então, na verdade, eu estava confirmando até que um dia eu tive coragem e aí eu entrei em contato, né? Aí precisou a coragem porque eu sabia que não ia ser barato, mas que ia ser valer a pena. Mas também, gente, o que é barato, o que é caro? Fala mais sobre isso, Mari. O que é barato, o que é caro? Por exemplo, meus clientes chegam lá, aposto que seus vinhos são caros. Eu falo, não. Aí eles riem. Claro que ela não vai falar que é caro. Falo assim, você vai no mercado, aí você vê lá um produto que você nem degustou, mas tá um precinho barato. Aí você vai e pega esse produto, quando chega em casa, pode ser gostoso, mas pode não ser gostoso. E aí, se não for gostoso, você se arrependeu, foi caro a sua compra. Agora, você aqui tá, vou te dar a oportunidade de degustar. Eu falo para eles, você vai degustar nossos vinhos, nossos produtos, e aí tu vai ver que não é caro. O que é bom não é caro. Então é isso. Gente, um sorriso bonito, vendo, a minha mastigação tá maravilhosa. Gente, que preço que paga isso? Que preço que paga isso? Então não é caro, gente. O caro é você tá lá com a mandíbula toda torta, você tá contendo o seu sorriso, você ter vergonha, você não ir atrás de um trabalho porque você tá faltando teus dentes, você não vai correr atrás de um trabalho, melhorar a tua vida. Isso é caro, tá? Você investir na tua saúde, no teu sorriso, na tua autoestima, eu não acho isso caro. É um investimento, né? É um investimento. Com certeza. Eu pensei numa pergunta agora aqui. Mari, você lembrando lá daquela menininha de 12 anos, daquela imagem do seu sorriso, assim, como que você não? Você que é uma mulher aculturada, você que gosta de uma boa música, de um bom filme, Sim. que trilha você escolheria pra lembrar dessa menininha de 12 anos com aquele sorriso e você hoje com esse novo sorriso tão bonito aí? Doutor, eu vou remeter ao início do nosso dia aqui. Sentei na cadeira, daqui a pouco eu tava chorando. Eu tô, calma, já tá chorando, deixa pro final. Mas remeteu, sinceramente, aos cuidados de Deus comigo. Ele sabe que essa mulher que ele fez é uma mulher alegre, é uma mulher que transmite essa alegria através do sorriso. Sim. E que essa mulher estava um pouquinho escondidinha. Tava saindo, já tava assim 90% fora, já voltando, né? Mas que ela precisava desses 10% para ela ser novamente ela. Então, é a Deus que eu agradeço. É por isso que eu chorei aquela hora, né? Que a música falava justamente isso. És fiel o tempo todo. E Deus é bom. Tinha uma frase bem lá na tela. Deus é bom em todo o tempo. É por isso que ele estava me lembrando que é um cuidado que ele teve comigo. Mas que eu precisei decidir. Mas outra coisa que me remete como eu falei antes, gente, é a Mari de volta. É a Mari 100% de volta, tá? E no momento melhor da minha vida, porque eu não trocaria a Mari de 53 pela Mari de 12, não no sentido de que ela não era
legal, mas é que Deus me permitiu ter todo um conjunto hoje que me favorece e me agrada mais, né? Todas as experiências, inclusive esta. Olha, Mari, eu tô até emocionada aqui te ouvindo, porque a gente acompanha, né, muitas pacientes e a gente sabe realmente do quanto um sorriso impacta, né, na vida, principalmente de uma mulher. Sim, A gente sabe que ele pode impactar na vida de um homem, mas acho que na vida de uma mulher é algo assim, né? sim. E ver você falando com toda essa segurança, Sim. com toda essa firmeza e sorrindo e abrindo a boca. Olha que maravilha. Sim, Você tá maravilhosa. obrigada. Parabéns pela Obrigada. sua escolha, parabéns por escolher você. Sim. Nem te dou parabéns por nos escolher para realizar o seu sonho, Sim, mas parabéns por você. sim. Parabéns pela sua força, parabéns pela sua dedicação. Hoje eu acho que você está colhendo, né, tudo aquilo que você plantou e sorria, Sim. porque Às vezes não vale. isso não estava no script. Ai, Jesus, obrigada. Eu acompanho muito também vocês como família, como empresa, pessoalmente, o doutor, né? E eu vejo, assim, muita força em tudo. Eu vejo muita força em vocês dois, né? Vocês contam, fazem questão de contar a história de vocês e devem fazer mesmo questão de contar, porque é história de superação, é história de tô com medo agora, mas vou com medo mesmo, né? Então, isso é incentivador, é motivador, né? E é muito lindo ver de onde vocês partiram, tá? Aí, ó, Jesus. É muito bonito, gente, porque as pessoas precisam de histórias. Porque às vezes as pessoas sozinhas, elas não saem do lugar de estagnação delas, para o lugar que elas deveriam ir. Deus me fez uma mulher corajosa diante da minha necessidade e diante de ter 2 filhas. Então, Deus vai, só me empurrava, né? E é isso. Obrigada por isso, né? Eu não vim simplesmente, não parei no consultório de vocês por parar, não foi uma coincidência, foi uma constatação também de uma observação minha, mas também eu vi um cuidado de Deus nesse processo. Eu vou te colocar ali. É ali que tu vai ter de volta o que tu tanto quer, né? Então, por isso que, para quem acredita, né, nessa ação de Deus na nossa vida, é por isso que eu me emocionei, né? Eu tava preparada para me emocionar no final. Eu falei assim, eu acho que eu vou chorar quando eu vi o resultado. Mas quando eu sentei, eu já chorei. Eu falei, vixe, então não sei que hora. Tá tudo ao contrário. Ou seja, eu chorei no início, chorei no final, né, doutor? Agora com a D aqui, né? Mas obrigada, gente. Obrigada, porque é bem humanizado. Isso é outra verdade do teu trabalho que tu expõe lá do trabalho de vocês, né? Que vocês expõem lá no Instagram. É um trabalho humanizado e muito fiel, gente. É muito sincero, né? Eu acho isso o mais importante. Mari, obrigada, né? Agora chegou a minha vez de agradecer, né? Obrigada pela confiança, obrigada por nos escolher. Sim. Eu sou muito também da mesma linha que você. Eu não acho que as pessoas chegam até aqui por acaso, né? A gente tem muitos relatos até de pacientes que falam que estavam orando, pedindo para Deus, né? Um dentista, uma pessoa que pudesse cuidar, que ela pudesse se sentir confiante, e elas chegam até nós. Sim. E eu acho que... Ai, gente, que lindos. Respira. É maravilhoso, gente. Me sinto em casa. Aqui é um ambiente acolhedor, tá? Muito acolhedor. E não é pelo espaço que está aqui, já era desde lá, né? Só que vocês cresceram e eu acredito que vocês vão crescer muito mais, porque o que é bom precisa crescer, né, gente? Como vocês vão fazer, eu não sei. Mas já chegaram até aqui, Deus vai continuar direcionando. É verdade. Né? Eu já estou aqui toda desmontada, né? Mas é algo que eu sempre falo pro Henrique, eu sempre reforço que esse lugar aqui é do Senhor, né? Ele nos emprestou para cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Sim. Então hoje eu acho que a nossa função é cuidar de pessoas, né? É isso. Que linda! Que linda. Eu falo que é mordomia, né? Mordomia é você cuidar daquilo que foi lhe dado, né? E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, né? A gente sabe que é
um presente que Deus nos deu. Não só a responsabilidade de cuidar das nossas pacientes, também cuidar todas as meninas que estão aí por trás, da nossa equipe e de toda a estrutura que a gente tem, né? Então, para nós é um prazer, uma grande responsabilidade, mas a gente se sente feliz e realizado, né? Acho que é muito melhor você realizar o sonho dos outros do que muitas vezes realizar os seus próprios sonhos, né? Porque é ver a sua alegria, a sua felicidade, a Mari que chegou, a Mari que tá saindo. Sim. Isso para nós é um grande privilégio, né? É a nossa missão sendo concretizada, transformar vidas e sorrisos, né? E a gente quer que essa nova Mari que você falou, né? A nova versão da Mari, espalhe sorrisos por aí, espalhe a sua alegria, espalhe a sua força, espalhe a sua coragem, né? Que a sua história de vida possa impactar também outras mulheres ali do outro lado, né? Dessa mãe que abriu mão, que se viu, né? Que se tem aquele momento de ter a separação, de ter que se ver sem saída, de ter que resgatar de uma força que nem você imaginava que tinha, e de ter que cuidar das suas filhas, de querer dar um futuro para elas, de fazer elas se dedicarem para os estudos, e você vê elas formadas hoje, tomando a própria vida. Valeu. Hoje elas que te ajudaram, te auxiliaram a realizar o seu sonho. Olha que trajetória incrível, foi um retorno, né? Você foi, né? Você falou, eu fui. Eu me deixei levar. Isso. Dei o primeiro passo, aquele passo de fé, de fato, né? De fato. E a sua história é marcada por essa fé, né? Por essa mulher incrível que você é, por essa coragem inabalável. Sim. E a gente quer só te agradecer de verdade por escolher a gente, né? Sim. E as surpresas não acabaram. Ai, meu Deus, o que tem aí? Hoje, gente, nesse momento, vou ficar bem acostumada, hein? A gente quer te dar essa lembrança como um marco, né? Como uma pedra fundamental ali para você poder olhar para esse presente e sempre se lembrar desse dia com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado. Que graça a vocês. Jesus, como pode isso, Senhor? Como pode isso, Senhor? Ai, doutor. Eu falei pra você não me fazer chorar. Deus já fez. Agora... Ai, sim. Pode rasgar. Jesus, doutor, que coisa linda! Essa é a Mari! Essa é a nova Mari que tá por saindo isso daqui! Qual que eu gostei, né? Doutor, escolhe você, doutor. Gente, que preciosidade! Pra você colocar lá na sua estante, no seu rack, todos os dias você vai olhar e vai realmente reconhecer, né? O quanto Deus é bom e o quanto cuidou de você nos mínimos detalhes. O doutor é danado, tá? Eu falei pra ele que a lembrança que eu tinha era da menina de 12 anos num sorriso, que era a lembrança que eu tinha. Olha aqui, olha a coincidência. Jesus, doutor. Agora só olha pro sorriso. Eu só olho pro sorriso. Gente, agora deixa eu olhar pra Mari. Deixa eu olhar pro sorriso. É esse sorriso, doutor. Tu voltou meu sorriso. Obrigada, tá? E parabéns pelo teu talento, tá? Porque não é porque é graduado que tem talento, tá, gente? Às vezes a gente faz uma graduação e a gente fica lá meio inseguro. Ou às vezes não tem habilidade mesmo para aquilo. E o doutor tem. E ele tem amor pela profissão, né? É o que ele transmite. E aí vem os resultados. Amei. Obrigada. E vocês todas são queridas, tá? Toda a equipe, gente, que equipe mais querida. Não é fácil, estava conversando com a Dê, né? Mas eu acho que elas refletem vocês dois. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu fico acompanhando lá todo o treinamento, o incentivo, né? E também o reconhecimento, né? Então, parabéns, gente. Toda a equipe está de parabéns, toda. A gente está aqui num momento muito especial e eu quero só dar uma pausa aqui no que pegar o gancho do que a Mari falou para agradecer as meninas que estão aí com a gente, né? A gente sabe que hoje ter colaboradores é um desafio, né? A gente encontra muitas pessoas que reclamam muito dos colaboradores que tem e nós aqui podemos, né, falar de peito cheio o quanto elas são importantes para nós e nada disso teria acontecido se não fosse a Raquel aqui organizando, filmando, se não fosse a Letícia gerenciando, se não fosse a Isa preparando os presentes, auxiliando na hora da consulta, se não fosse a Lana agendando as consultas e se não fossem todas elas aqui nos ajudando. Sim. Então, eu acho que, assim, todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Gosta de se sentir importante. Sim. E, meninas, o nosso muito obrigada a vocês. Parabéns, estão mesmo de parabéns. E para encerrar esse nosso primeiro episódio, né, do CCcast, né? O que você achou? Nossa, gente...
Foi muito bom, eu não imaginava. Eu tava assim, É o não, eu não vou primeiro? chorar. É o primeiro. Você inaugurou nosso CCCast. O que você achou dessa experiência? Você gostou? Amei. Amei, porque assim... De surpresa, a gente nem avisou ela. Amei essa troca e troca de experiências. Eu amo isso, porque isso vai chegar a muitas pessoas. E com certeza, tanto do lado profissional quanto do lado do paciente. Isso incentiva as pessoas. Quantos profissionais também, doutor, estão ali meio sem coragem? Sim. Quantas pessoas, possíveis pacientes, estão sem coragem? Isso, né, vai empurrar muita gente aí para frente. Show. Eu acredito. Mano, então, pra fechar o nosso CCCast, em uma palavra, como é que você marcaria esse momento de hoje? Renovo. É a palavra que eu tenho, renovo. Show. Isso aí, minha host mais linda desse Brasil. Suas considerações finais. Ah, gente, meu muito obrigado. E essa palavra renovo, eu acho que... Ah, que linda! Eu saio daqui fã de D. Olha só, pensa. Não, Respira, respira. eu acho que essa palavra renovo também traz uma resposta pra nós. Que bom. Eu acho que vai ser um tempo de renovo aqui pra nós também. Amém. Somos, né? Somos esses mensageiros, né? Do Senhor. Ele, né? Sim. Usa a nossa vida, né? a nossa vida, a nossa boca, né? Nossos pensamentos. Que bom. Fico feliz por isso. Conecta as pessoas e as histórias, né? Sim, sim. E falando em história, então a gente encerra esse CCCast aqui. Quem sabe a próxima história possa ser a sua, sentadinho nessa cadeira aqui, para contar a sua transformação. Esperamos no próximo CCCast. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Mari, de novo. Obrigada, Tchau, obrigada tchau. a vocês. Dá um beijo.